Salve, salve, meu grande guerreiro e guerreira. Boa noite. Chega chegando com aquela energia positiva. Vamos lá manter o foco que hoje o bicho vai pegar. Eu estou trazendo três estratégias para potencializar a sua aprovação na PRF. Professor, será que vai funcionar? Professor, eu tô com medo. É verdade? Óbvio que é verdade, meus guerreiros e guerreiras. Vem chegando. Para você que não me conhece, eu sou o delegado, professor Alisson Rocha. Eu tenho 18 anos de experiência no mundo do concurso, 10 aprovações, inclusive já passei para a Polícia Rodoviária Federal. Cola no professor. A nossa live, ela vai ser no geral uma live bem objetiva, tá? Bem focada. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Serão 3 estratégias. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente conseguir progredir e a live não ficar cansativa, tá? Eu quero só bater a meta para agraciar vocês. Ô Geisa, seja bem-vinda. Jason, show de bola, guerreiro. Robert, salve, salve! Se você estiver ocupado, não tem problema, deixa para assistir a live depois. Dá para fazer, professor? Dá, a live vai ficar disponível aqui o tempo todo. Conforme eu for dando as dicas, depois você vai ter acesso ao PDF aqui, ok? No nosso grupo fechado, para os aprovados, futuros aprovados da Polícia Rodoviária Federal. Eu creio nisso. Vamos lá, grande Adriana, um salve para Bahia, show de bola, é desse jeito, é que, aí ó, boa noite, é isso aí, tem que interagir aqui, pode interagir, tá? Não existe um monólogo, pelo contrário, eu gosto dessa interação, like, pode soltar um likezinho com o professor, desse jeito, deixa eu chegar mais a câmera para cá, bem pertinho aqui, pra gente sentir o calor humano, assim, show de bola. Que coisa gostosa. Então, vamos lá, grande Caio, vamos Adriana, quebra tudo. Olha, esse concurso da Polícia Rodoviária Federal vai ser disputadíssimo, gente. A dica que eu vou dar hoje para vocês vai fazer uma diferença absurda, tá? Guarda o que eu tô falando. A dica que eu vou dar hoje para vocês vai fazer uma diferença absurda. Tá? Vamos lá, vamos começar? Eu posso? Primeira dica para vocês chegarem na prova, presta atenção nisso, e entrar com o pé direito. É uma estratégia que vai somar com o que você tem feito, com o seu conhecimento, com os seus estudos. Tudo bem? Entenderam isso? Vamos lá, grande Adjane, boa noite, um salve para Pernambuco. Então, a minha orientação, ela tem que ser levada em consideração para quem esteja estudando. Não vai ter milagre. Combinado? O professor Alisson prometeu que eu ia, ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal na prova, dia 3 de março. Eu não prometi nada. Eu vou dar 3 estratégias para quem esteja estudando, para aumentar, potencializar a sua chance de aprovação no concurso da PRF. Essa, na verdade, é a minha promessa. Agora, eu não sei se você está estudando. Se você estiver estudando, com certeza vai dar certo. A primeira dica que eu vou dar, primeira estratégia, chute consciente. Professor, eu já vi uma aula dessa lá no YouTube. Preste atenção, eu desenvolvi essa técnica desde 2009. Uma galera me copiou, só que eu estou sempre um passo à frente. Eu desenvolvi a técnica de chute consciente para a prova certa e errado da banca CESP UNB. Ok? Então preste atenção nisso. A primeira estratégia que eu vou dar gratuitamente a vocês é o chute consciente. Guardou isso daí? Anotou?
Quem não tiver com a caneta na mão, pega uma caneta, pega uma folha. Por quê? Para não ficar informação para trás. Eu vou falar mais uma coisa. Depois, eu aconselho que você assista novamente essa transmissão ao vivo, para não ficar nenhum detalhe para trás. Vamos progredir na dica. Professor, então tudo bem, eu entendi. O que seria o chute consciente? O que seria, professor, esse chute consciente? Um nome já fala por si só. Não adianta, gente, você chegar na prova CESP-UNB, ainda mais agora a prova separada em blocos, né? Bloco 1, bloco 2, bloco 3. O bloco 2 de trânsito tem 40 itens. Preste atenção nisso. Então não adianta você chegar na prova da CESP-UNB e eu ficar ouvindo essas churumelas na internet afora aí, com todo respeito, de amadores, que você chuta ou não chuta nas questões certo e errado da banca CESP-UNB? É a pergunta, o questionamento mais corriqueiro que a gente vê em relação aos seguidores, me perguntando, os alunos, é a dúvida mais corriqueira. Professor, eu chuto ou não chuto na prova certo e errado da banca CESP-UNB? Eu me deparei com um item e eu não sei, professor, eu não lembro daquele conteúdo, eu chuto ou não chuto? Aí nós temos várias teorias. Uma das teorias que vocês mais praticam é até de um cara famoso que, com todo respeito ao discordo, diz o seguinte: não, olha, a banca CESP-UNB, ela formata a prova com essa intenção de deixar o aluno, o candidato com dúvida, e ela faz com que você, no seu consciente ou subconsciente, não chute, fique com medo, mas você deve chutar. Eu discordo e eu vou falar por quê. Primeira coisa que eu vou dizer, presta atenção, o chute consciente só funciona para quem estudou. Se você não estudou, não precisa nem continuar assistindo a live, com todo respeito. Agora, se você está derramando sangue e suor, está se dedicando nessa reta final para chegar lá e quebrar a CESP-UNB, dia 3 de março, pode continuar. Você está no lugar certo. Então, pressupondo que você tenha estudado, eu vou dar um exemplo. Nós temos 40 itens no bloco 3, ok? Nós temos o bloco 1, nós temos o bloco 1, 2, 3. 40 questões no bloco 2, desculpa. Nós temos 30 questões no bloco 3, né? E complementando o bloco 1, nós temos um total de 120 itens. Questão certa e errada. Olha o que eu vou falar, preste atenção, Caio. Vamos lá, Júlio. Olha que interessante. Olha que interessante. A prova está dividida em blocos, ok? Mas se você somar, vai trazer um conjunto de 120 itens. E eu vou te trazer aqui uma estratégia infalível. Eu aprimorei a técnica do chute consciente. Eu tenho um e-book que eu considero até que ele não esteja totalmente atualizado. Mas o próprio aluno ali, o Caio, falou que aplicou na prova da PF e deu certo. O que acontece? Antes, dava para você contabilizar o número de itens que você fez por disciplina. Ok? Exemplo. Tem 20 questões, 20 itens de língua portuguesa. Normalmente a banca CESP-UNB, ela coloca normalmente meio a meio, ou seja, 50% de itens certos, 50% de itens errados. Então, no universo de 20 questões de língua portuguesa, em tese ela traz 20 questões certas e 20 questões erradas. Normalmente, isso é estatística, gente. Tá? Eu estou falando com propriedade, eu vivo isso 24 horas. Eu sou apaixonado, eu tenho 18 anos de experiência. Eu não comecei minha carreira fazendo propaganda no Facebook e no YouTube, não. Ok? Então o que acontece? Se você contar, normalmente, a título de exemplo, pressupondo que nós tenhamos 20 questões de português, normalmente a banca traz meio a meio, certo? E a outra metade errado. Então,
pressupondo que você tenha estudado língua portuguesa, você tem que estar dominando pelo menos 70% do conteúdo da matéria, porque se você não conseguir, quanto mais você marcar, quanto mais você avançar, mais consciente vai ser o seu chute. Quanto menos você marcar, mais chances de dar errado você vai estar suscetível. Então, assim, de 20 questões, vamos supor que eu tenha marcado conscientemente 15 questões. Eu fiquei em dúvida em 5 itens de língua portuguesa. Dessas 15 questões, eu marquei conscientemente 9 certos e 6 errados. O que eu vou fazer, professor? Você vai chutar o resto tudo em errado. É mesmo, professor? Exatamente o que eu estou te falando. Gente, desde 2009 eu desenvolvi essa técnica. Tem vários alunos que hoje são agentes da Polícia Federal. Desde 2009, eu estou te falando que eu tenho até esses depoimentos. Eles passaram porque eles não conseguiam fechar as disciplinas, sempre faltavam 2, 3, 4, 5, 6 questões. Eles fizeram esse chute consciente depois da contagem e conseguiram passar porque teve gente ganhando 8, 12 pontos líquidos. E eu já vi uma galera ir chorar lá no meu direct, no Instagram, que ficou reprovado por 1 item, 2 itens, 3 itens. Eu não quero que isso aconteça com você. Ok? Calma. Mas a banca, a CESP, ela é malandra. Consequentemente, ela começou a querer ajustar o gabarito para evitar que esses chutes dessem certos. O que ela fez agora como novidade? Ela trouxe, por exemplo, na prova de agente da Polícia Federal, a divisão por bloco, igual o edital de vocês. Então lá tinha bloco 1, bloco 2, bloco 3, entenderam? A mesma macroestrutura, a mesma divisão em relação ao bloco consta no edital da Polícia Rodoviária Federal. Óbvio que com a realidade, conta a disciplina diferente, mas isso não tem problema. Esquece essa parte da disciplina. O que interessa é a divisão, a macroestrutura de divisão em bloco. Bloco 1, 2, 3. Consequentemente, o que eu consegui perceber? Ainda que a banca divida em blocos, agora o seu chute ele vai passar a ser a cada 20 itens. É isso mesmo. Ah, professor, eu aprendi com uma dica no YouTube que o ideal é a gente fazer a contagem de toda a prova, aí no final dos 120 itens eu fiquei sem marcar 20 itens. Eu contei tudo e deu um exemplo, 60 questões erradas e 4 certas. Aí eu chutei tudo nas certas. Dá certo assim também? Dá, mas eu acredito, com a minha experiência, que eu apliquei essa técnica na prova de delegado da Polícia Federal há pouco tempo, ok? Então eu falo com empatia, com propriedade, eu tenho moral para falar, que eu sento minha bunda lá e testo minhas técnicas, eu sento minha bunda lá e testo tudo que eu estou falando para vocês aqui quanto à estratégia, certo? Eu não fico copiando os outros nas redes sociais, não. Pelo contrário. Continuando. Você pode fazer dessa forma? Pode, mas é bem mais cansativo. Eu estou falando por mim e por experiência. É bem mais cansativo, você está cansado ali. No geral, você passa a ter alguma confusão mental, a ansiedade ela fica bem pretumbante, bem elevada no dia da prova, ok? Então, assim, eu não aconselho que você faça essa contagem geral. A contagem tem que ser a cada 20 itens. Você vai no rodapé da prova, igual eu fiz na minha prova de delegado da Polícia Federal, eu botei item 1 a 20 e contei. Acabei. Não interessa se é o bloco 1, não interessa se é o bloco 2, não interessa se é o bloco 3. Faça a cada 20 itens. Vai ser o diferencial no concurso de vocês, gente. E assim, para quem tiver com dúvida, que eu respeito. Por isso que eu cito a fonte. Eu cito o máximo possível de informações para vocês terem ideia de como eu aprimorei a técnica do chute consciente, que eu criei em 2009. Entra no site da banca CESP-UNB, quando a gente encerrar a live aqui, acesse o site da CESP-UNB,
vai lá no gabarito, só abre o gabarito de agente da Polícia Federal, que o edital está com a mesma tá com a macroestrutura muito parecida com a de vocês, dividida em bloco, a prova de agente da Polícia Federal, e conte quantas questões, quantos itens tinham, a cada 20 itens, conta quantos tinham certo e quantos tinham errado, para vocês verem. Normalmente bate meio a meio. Normalmente bate meio a meio. Quando escapa mais para errado do que para certo. Mas assim, pode arriscar meio a meio. Então você vai ver, a cada 20 itens, metade. Óbvio que é intercalado, tá, gente? Não é uma sequência de 10 itens, não. A metade ali, intercalado, você vai ver, são certos e a outra metade errado. A cada 20 itens. Então você vai planejar sua prova no dia, você tem que tentar testar esse método, essa estratégia de alguma forma. Seria bom. Infelizmente, hoje nós não temos os simulados dentro dessa filosofia. Os caras não têm essa perspicácia. Eles trabalham o simulado, pode ser, tem vários, não vou nem citar, mas tem boas referências quanto a simulados. Não tenha dúvida, o conteúdo é muito bacana, mas eles não trabalham essa estratégia do chute consciente, entendeu? Eu até recebi a proposta de um treinamento simulado bem bacana, mas eu sobrecarregado não tive tempo de assumir o compromisso. E uma das propostas que eu faria seria essa, dividir de forma idêntica a Banca CESP NB faz na prova, para vocês irem treinando a contagem. Eu fiz isso, por exemplo, com meus alunos para delegado da Polícia Federal, deu muito certo. Eu era o coordenador pedagógico, eu dividia o número de questões certas e erradas nos nossos simulados, personalizado para delegado da Polícia Federal. Então, assim, você tem que tem que entender isso, continue estudando na pancada, ok? Continue estudando, mas você tem que entender essa sistemática. Então, a contagem, ela não vai ser, ok, por disciplina, não vai ser mais, ela não vai ser contabilizando todos os itens da prova, não precisa. O mais seguro, por a Banca CESP ter trazido blocos, é você fazer a contagem a cada 20 itens. Você vai ganhar muito mais do que você vai perder. Ainda que misture uma disciplina com outra, não tem problema. Ainda que esteja dentro do próprio bloco, por exemplo, CTB são 40 itens, não tem problema. Tá? Você vai na sequência. Isso vai ajudar muito, porque o que você ficar com dúvida, óbvio, você tem que marcar uma interrogação bem grande ao lado, para facilitar na hora de você contar. Aí você vai anotar no rodapé da prova. Aí tem 1 certo, 2 certo, 3 errado, 4 com dúvida, 5 com dúvida, a interrogação. Aí você vai contar tudo que você marcou, até os 20 itens. Quando você chegar à contabilização final, por exemplo, professor, eu só consegui marcar 14, fiquei em dúvida em 6, tá? Desses 14, quantos certos e quantos errados? Quanto menos você marcar, mais arriscado fica o chute. Quanto mais você marcar, mais certeiro vai ser o chute. Ok? Então, consequentemente, o que você vai fazer de 20 itens? Você conseguiu marcar independentemente da matéria. Pode ser já lá no final, no meio da prova, não interessa a disciplina. Estou falando assim, exemplo, 20 itens. Aí você contou dos 20 itens, essa bateria. Sempre a cada 20 itens, gente. Independentemente da disciplina do bloco, ok? Sempre a cada 20 itens. Então você contou ali 20 itens. Você conseguiu marcar, a título de exemplo, de 14 questões, você marcou conscientemente, vamos botar aí, 14, 7 questões erradas, 7 questões certas. Aí complica. Aí é uma situação que o chute ele fica bem arriscado. Mas ainda assim, você vai arriscar em uma das letras. Você não vai dividir. Ou você vai marcar, eu aconselho que aí você jogue tudo errado, a título de exemplo. Por quê? Você vai ganhar alguma coisa ali, tá? Você vai ganhar alguma coisa. Porque você pode também, tem que ter aquela consciência dessas que você marcou, dessas 14, ter errado uma ou duas. Entendeu isso? Então, assim, quanto mais você conseguir marcar, um exemplo, 20 itens, eu marquei, aí contei. Olha, eu marquei 11 itens certos, aí, 4 itens errados. Aí, tudo errado. Praticamente você vai fechar de 20 itens aí, a chance de você ficar com 16 pontos líquidos
ou até 20 é muito grande, tá? Não existe isso não, Micaela. Quem te falou isso falou a maior besteira da vida, tá? Não é de 5 em 5 não, é de 20 itens, ok? Eu tô falando com toda a propriedade. Apliquei essa técnica recente, eu que criei a técnica da contagem, a geral me copiou, mas eu caguei, nem, assim, com todo respeito, caguei, porque eu tô sempre aprimorando. Desde 2009 eu criei a técnica do chute, aí vazou aí o YouTube afora, aprimorei agora, em decorrência dos blocos, apliquei a técnica para meus alunos da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, uma pancada consigo passar agora recentemente, delegado da Polícia Federal, escrivão, perito, com a técnica do chute consciente do jeito que eu estou explicando, tá? A cada 20 itens vocês vão contar. Baixe o gabarito, só o gabarito de agente da Polícia Federal, última prova agora, e conte. Vai lá, faça o teste para você ver a cada 20 itens. É para encaixar, tá bom? E assim, o que eu estou trazendo para vocês, gente, segura aí que eu já vou abrir um espaço para tirar dúvidas. Segura por favor. O que eu estou trazendo para vocês não é conteúdo jurídico. Isso daí tem um monte de professor que faz. Eu faço? Sim, eu faço. Eu dou uma boa aula de direito penal, de leis extravagantes, mas a ideia aqui é eu trazer para os senhores e senhoras o que não é ensinado lá fora, certo? Por isso que eu sempre digo que os métodos que eu crio e que são passados para as pessoas fazem toda a diferença. Faz toda a diferença os métodos, porque são estratégias que você não vai aprender em curso preparatório, não aprende, raramente não aprende, tá? Então assim, eu falo com convicção, eu já vou repetir mais uma vez, eu tenho 18 anos de experiência em concurso público. Quando você ainda usava fralda, em 2000 eu já estava estudando. Eu tenho 10 aprovações em concurso público, eu passei agora. Estou em uma, continuando as fases, para delegado da Polícia Federal, 3 aprovações para delegado da Polícia Federal, uma aprovação para a Polícia Rodoviária Federal, técnico judiciário do 11º NURC do Rio de Janeiro, inspetor de polícia do Rio de Janeiro, eles chamam de oficial de cartório 3ª classe do Rio de Janeiro, técnico judiciário juramentado de segurança do Tribunal de Contas do Ministério Público da União, tá? E vamos que vamos. Então assim, gente, não tem como eu ficar repetindo a explicação, me desculpe, porque a galera tá chegando, eu tenho que avançar, tá? Eu tenho que avançar. Eu vou pedir que quem chegou atrasado assista a live novamente, porque vai valer a pena, confia no que eu estou dizendo. Então fica aí, ok? A minha primeira dica estratégica para você conseguir seu passaporte, ou seja, sua aprovação para a Polícia Rodoviária Federal. Foi o que eu falei, eu sou muito rigoroso com o que eu faço, eu não ia queimar minha cara aqui com vocês, eu tenho uma reputação a zelar, tá? Eu sou profissional, eu respeito muito meus alunos, então se eu me predispus a fazer o que eu estou fazendo agora, ao vivo com vocês, é porque é para valer, não tem conversa. Não fica ouvindo conversinha da concorrência que você vai se arrombar, com todo respeito, confia em mim, tá? Então, passar esse detalhe da dica do chute consciente, quem chegou atrasado, depois assista a live que vai valer a pena. Vamos passar para a segunda estratégia, tá? A segunda estratégia é muito simples, numa síntese bem apertadinha, a prova vai se direcionar para a prova de redação. Muitos de vocês, com todo respeito, deixa a desejar nesse quesito. Por quê? Fica focado, mergulhado na prova objetiva, estudando totalmente direcionado para a prova objetiva e esquece a prova de redação. Olha, eu vou ser sincero, o índice de candidatos que estão concorrendo à vaga para a Polícia Rodoviária Federal que não leram o edital, até agora, pô, a prova é agora, dia 3 de março, gente. Tem gente que não leu o edital. É de 80%. É assim, é para deixar o queixo caído, realmente. Por isso que eu me sinto na obrigação de alertá-los. A prova de redação, galera, vale 20 pontos. A prova de redação vale 20 pontos. Então, olha o peso. Isso faz toda a diferença. Eu já consegui aprovação, inclusive na Polícia Rodoviária Federal,
por causa da minha redação, da nota da minha redação. Ajuda demais, é muito ponto, é muita coisa em jogo, tá? Então assim, dia 3 de fevereiro, desculpa, o professor já está pensando lá na Semana Santa. O Robert me ajudou aqui, perdão, dia 3 de fevereiro, já pulei o carnaval e eu tô com a cabeça lá na Semana Santa. Mas então, preste atenção, dia 3 de fevereiro, a prova já está aí, ó, batendo a porta. Essa estratégia que eu estou trazendo para vocês é a mesma que eu estou levando para os meus alunos, certo? Tá? É um momento adequado. Por que o professor não fez isso antes? Porque o momento é esse, é agora. Se eu falasse antes, muitos iam ficar se pendurando na estratégia e não iam estudar como deveria. Em relação à prova de redação, presta atenção num detalhe muito importante. Nós temos 20 pontos, tá? Tem a parte ali que eles chamam, segura aí, eles falam o seguinte, eu até deixei anotado aqui, apresentação e estrutura textual, que vai abarcar legibilidade, ou seja, você que tem a letra feinha, não fique muito preocupado não adianta querer fazer, meu filho, caligrafia, você não vai curar, melhorar uma deficiência crônica que você desenvolveu desde o ensino fundamental agora. Então, se sua letra é feia, não se preocupe, tá? Eu vou te explicar o que vai acontecer contigo, já. Então, em relação à apresentação e estrutura textual, que envolve legibilidade, respeito às margens, você que escreve passa das margens, tá? Letra de forma também, não tem problema. E indicação de parágrafo, ou seja, você tem aquela separação, né? Que é formal ali, fica bem bacana assim, dos parágrafos, a inicialização ali dos termos modalizadores. Sem entrar no aspecto, eu não vou dar aula de português. Eu só estou aqui para te orientar. Eu peguei até a orientação antes com a professora de língua portuguesa que tem parceria com a gente, ok? Infelizmente nós estamos sem vaga para redação e ela é muito boa. Eu também sou um dos coordenadores. Consequentemente, eu dou alguns prováveis temas para ela e ela trabalha com nossos alunos. Mas voltando, essa parte de legibilidade, letra de forma, letra garranchão, letra deitada, letra de médico, você que passa das margens, né? Sempre o hífen e o traço para separação silábica e a estruturação dos parágrafos entra exatamente nesse quesito de apresentação e estruturação textual. Isso tudo que eu falei vale 1 ponto. Por isso que eu falei, meu filho, você que tem um garranchão, para não se preocupar. Desse jeito. De 20 pontos, tudo isso vale 1 ponto. Ou seja, 19 pontos vai ser dividido em relação a um conteúdo do texto dissertativo, porque isso está no edital lá, dissertativo. Tem gente falando em narrativa, cara, pelo amor de Deus. É texto dissertativo, se a tradição CESP está previsto no edital que é lei do concurso. Consequentemente, 19 pontos serão avaliados o conteúdo e, presta atenção, a situação de erro ortográfico, pontuação, impropriedade vocabular. Muita gente se engana falando que a parte gramatical fica dentro dessa parte de apresentação e estruturação textual. Negativo. Eu fiz a prova agora recentemente da Banca CESP-UNB. Eu perdi olha, gente, eu tô dando um testemunho. Eu perdi ponto pra cacete por causa de erro de língua portuguesa. Nem eu sabia que eu não sabia tanto assim. Eu fiquei assustado. No geral, eu perdi quase 4 pontos. Vocês não estão entendendo. Eles pesaram a caneta. E pelo que eu soube, na prova de agente da Polícia Federal, eles fizeram a mesma coisa. Eles sentaram o porrete. Então não caia nessa interpretação errônea. A argumentação, a estruturação textual envolve a legibilidade, ou seja, a qualidade da sua escrita, a margem da sua prova redacional. Isso tudo vale 1 ponto só, de 20. Ou seja, você tem 19 pontos para brigar com conteúdo e com a escrita correta, envolvendo uma gramática no geral. E o que eu vou fazer com você hoje? Eu vou presentear todos vocês com um passo a passo, ok? Que foi estruturado com a minha coordenação pela nossa professora de língua portuguesa.
e nós vamos presentear todos vocês, certo? Assim que nós encerrarmos essa live, você vai receber esse e-book aqui no Facebook para acesso gratuito e, consequentemente, o melhor proveito. A gente vai trazer ali as regras mais atuais da Banca CESP-UNB. Se pode letra em Constituição Federal abreviada, não pode, em caixa alta pode, não pode, pontuação, todas as regras gramaticais. No final, a gente ainda vai trazer o que a Banca CESP-UNB gosta em relação a macro e microestrutura, a estruturação do texto, que é bastante importante para você conseguir desenvolver, separar tema de tese, não confundir uma coisa com outra. Combinado? Tá vendo aí? Eu não falei que ia valer a pena? Essa é a segunda estratégia. E para a gente fechar essa segunda estratégia, eu partir para a terceira estratégia e encerrar a live, preste atenção nesse detalhe. Olha que interessante. Você sabia que você tem duas possibilidades quanto ao tema na sua prova? Sim. A CESP-UNB ela pode trazer um tema levando em consideração a diminuição dos acidentes conforme publicação no próprio site da Polícia Rodoviária Federal. Eu vou tentar compartilhar isso aqui com vocês, ok? Tem estatística. Agora nós temos uma informação recente quanto à Semana Santa, teve redução do índice de acidentes. Então a CESP-UNB ela pode levar para esse assunto quanto à segurança pública no geral, a cidadania no trânsito, educação no trânsito, isso é muito importante. Ou ela pode também descambar, igual ela fez no último concurso em 2013, que ela trouxe um tema jurídico, que foi contrabando. E não adianta falar que ela não pode fazer isso, que ela pode sim. Os editais, se você comparar essa passagem, estão idênticos. Ela não fala para você estudar os pontos do anexo X, onde estão as disciplinas, do bloco 3. Ela não fala nada. No edital de 2013, também ela não falou nada. Ela só falou que é um texto dissertativo, ponto. E cobrou tema jurídico. Pode ser que caia um tema jurídico? Pode ser sim. Professor, você com sua vasta experiência, qual tema você apostaria? Tirando esse tema ligado à atividade da Polícia Rodoviária Federal, a atividade operacional, logística, com bons resultados recentemente comprovados, eu apostaria se, em tese, eles venham a cobrar um tema jurídico, eu acredito num tema que envolva, por exemplo, a modificação da legislação na direção de veículo automotor para o embriagado, tanto a infração administrativa quanto a infração de cunho penal, ali no artigo 302, 303, parágrafo 1º, são implementações recentes do legislador na 9.503 de 97, Código de Trânsito Brasileiro. Eles podem explorar isso, professor? Sim, embriaguez é sempre um assunto que está em voga e, sem dúvida, é um dos maiores males que existe dentro da condução de veículo automotor, do tráfego, do trânsito no geral. É um tema muito evidente, muito em alta, sempre em alta. A mídia está sempre batendo nisso. Várias reportagens, várias entrevistas com pessoas de ponta da Polícia Rodoviária Federal. Esses assuntos são abordados, então você tem que ficar atento. Tanto as medidas disciplinares, artigo 165 ali do Código de Trânsito Brasileiro e seguintes, valor de multa, quanto a parte do crime de embriaguez, de condução do veículo automotor embriagado. Houve a modificação, teve até uma discussão, não precisa, por favor, aprofundar demais. Não precisa aprofundar. Tá? Você tem que ter uma noção. Você não vai fazer prova para juiz, você não vai fazer prova para delegado. Fica esperto, tá bom? Então, se familiarize com essas mudanças recentes, essas mudanças legislativas no Código de Trânsito Brasileiro, inclusive para sua prova objetiva, provavelmente vai ser tema abordado. Eu venho observando que boa parte dos cursos preparatórios e cursos que eu digo renomados não estão levando isso em consideração.
Muita gente ficou reprovada na redação em 2013. Quem não viu ainda, eu aconselho que veja. Entra no site da CESP-UNB, vai lá em concurso em antigos, fica o canto superior direito, clica lá em antigos, 2013, clica, você vai ver DPRF, tá lá. Clique no link, vai lá na prova, o objetivo que a redação ela tá logo abaixo, tá tudo junto. Não separaram prova objetiva e discursiva não. Você vai clicar na prova objetiva, vai expandir e você vai ter acesso à informação que eu estou te falando. Olha o tema que eles trouxeram sobre contrabando, definição do crime de contrabando. Então tem que tomar cuidado, tá? Professor, então você acredita que essas inovações legislativas em relação à parte administrativa que envolvem embriaguez e crime no Código de Trânsito Brasileiro seja um tema potencial para a prova? Eu acredito que sim. Em relação ao tema geral, a redução dos acidentes, as operações da Polícia Rodoviária Federal, isso tudo, gente, são temas potenciais. Eles podem trazer um casinho concreto na prova, né, um texto expositivo, falando que, igual houve apreensão em 2017, no Rio de Janeiro, uma das maiores apreensões de fuzis, armas de grosso calibre da Polícia Rodoviária Federal, está envolvendo, olha que interessante, a atribuição constitucional da Polícia Rodoviária Federal, que você, obrigatoriamente tem que ler, artigo 144 seguinte da Constituição Federal. Ali tem a atribuição da Rodoviária Federal, que é um órgão, tá, permanente, estruturado em carreira, você tem que saber isso, fora de legislações específicas da Polícia Rodoviária Federal, mas sempre com a Constituição Federal em foco. Sempre cite no seu texto a Constituição Federal, isso você ganha muita força. Dentro dessas atribuições, nos casos concretos, ele pode exigir que você faça essas interpretações, né? De certa forma, faça algumas conceituações de alguns crimes. Professor, eu vou ter que guardar a numeração do Código de Trânsito Brasileiro. O senhor falou aí que a lei 9.000 o quê? É o que, professor? 9.503 de 97? Não, não precisa, calma. Se você conceituar a CTB, Código de Trânsito Brasileiro, já é o suficiente. Se você não lembrar, por exemplo, do artigo desse caminho, o artigo 334 ou o contrabando 334A do Código Penal, você só põe contrabando nesse caminho, mas você tem que saber mais ou menos a conceituação. Pode cair ainda, professor, essa parte de contrabando nesse caminho? Com certeza. Com certeza pode cair. Ok? É um tema que está sempre em evidência e causa um prejuízo imenso à administração pública. Eles cobraram contrabando. Olha que interessante. Mas nada impede, olha isso, nada impede que eles venham cobrar o desse caminho, o crime desse caminho. Então você tem que ter uma noção. Aplica-se ou não aplica-se o princípio da insignificância no crime desse caminho? Hoje. E aí, se cai? Professor, esse é um tema muito jurídico, eles não vão fazer isso. Olha, cuidado, eles fizeram isso para escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, assim, a CESP-UNB, ela gosta de causar um impacto, uma surpresa para vocês. Ela tem duas possibilidades: cobrar esses temas mais genéricos, mostrando a estrutura operacional logística da Polícia Rodoviária Federal, ou a parte até de conteúdo jurídico dentro da realidade da Polícia Rodoviária Federal, tá? Eles vão pedir tese do STF, da STJ. Então, assim, professor, será que pode cair a aplicação ou não da súmula vinculante 24 do STF quanto à aplicação ou não do crime desse caminho? O que prevalece hoje? Então, acho difícil eles aprofundarem, mas como eu falei, hoje prevalece tanto o STF quanto o STJ, que a natureza jurídica do crime de descaminho, que, para você que não sabe, é quando você burla o fisco, ou seja, a Receita Federal, quanto a pagamento de tributos, de entrada ou saída de produtos no território nacional. O que acontece? O descaminho é tido pela jurisprudência tanto da STF quanto do STJ crime formal, crime de resultado cortado, tá? Então, não se aplica a súmula vinculante número 24. O que diz a súmula vinculante número 24? É aplicado nos crimes contra a ordem tributária. Tem a lei 8.137. E a lei 8.137, preste atenção, entende o seguinte, que você
se praticam as condutas do artigo 1º, inciso 1 ao 4º, são 5 incisos no artigo 1º da Lei 8.137, que é crime contra a ordem tributária. Se a conduta tiver entre o inciso 1 ao 4º do artigo 1º, só vai haver a consumação do crime quando houver o lançamento definitivo do crédito tributário. Aí vai haver a consumação, consequentemente passa a existir o crime contra a ordem tributária. E tinha uma interpretação anterior do STF, do STJ, que o crime desse caminho, ele tinha natureza material, ele continua tendo natureza tributária. Tem uma discussão na doutrina, mas prevalece que ele continua tendo natureza tributária. Mas ele não é material, ele é formal. Consequentemente, não se aplica as regras da súmula vinculante número 24. O crime ele se consome independentemente do resultado naturalístico. Se houver o resultado naturalístico, vai ser um exaurimento da conduta delitiva. Tranquilo? Aplique-se ou não o princípio da insignificância. Nós temos dois entendimentos. Uma turma, eu não vou separar para não confundir vocês. O STJ entende que ele perfilou o raciocínio dele com o do STF. Tem que haver um prejuízo de no máximo 20 mil reais. Tá? Se for superior, antes ele entendia 10 mil reais, o STJ. O STF já vinha batendo na tecla há um maior tempão, de 2 anos para cá, que seria 20 mil, 20 mil, 20 mil. Aí o STJ se curvou o entendimento da STF e igualou. Então, tanto o STJ quanto o STF entende que se o crime desse caminho, né, a perpetração do crime desse caminho causar um prejuízo de até 20 mil reais, ele é considerado até a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Calma. Mas tem uma turma do STF, que é encabeçada pelo Marco Aurélio, que recentemente, 2 entendimentos do ano passado, inclusive o último foi em outubro, que não se aplicaria o princípio da insignificância num crime desse caminho, independentemente do valor. Ok? Independentemente do valor, por quê? Ali seria a portaria do Ministério da Fazenda, número 75, teria natureza ordinatória dentro do direito administrativo, não tendo poder para atingir a esfera do direito penal. As instâncias elas são harmônicas, mas são independentes entre si. Consequentemente, olha que isso é informação de peso. Consequentemente, não haveria a obrigatoriedade, porque eles repararam, isso até o Alexandre de Moraes também, ele perfilhou, ele acompanhou esse entendimento do Marco Aurélio. Ele falou o seguinte: olha, o que está acontecendo? Nós estamos alimentando as mulas desse caminho, porque o cara vai lá, ele espera a mercadoria chegar, ele pega a mercadoria pro cabeça ali da organização e distribui. Ele é pego, não é feito nenhum procedimento contra ele, consequentemente a impunidade ela fica latente. Isso causa uma fragilidade das fronteiras, das legislações pátrias. Ele fica sem reincidência, sem antecedentes, sem sem nada. Ele fica com a ficha limpa, foi o termo que o ministro usou. Consequentemente, a gente está estimulando cada vez mais o desse caminho, fazendo essa flexibilização com a aplicação do princípio da insignificância. Mas presta atenção, isso foi uma decisão da turma, não tem repercussão geral, não foi mudança de entendimento, ok? O que prevalece é que tanto o STF e o STJ entendem que se o prejuízo chegar até 20 mil reais, em relação à prática do crime desse caminho, pode-se aplicar o princípio da insignificância. Eu só trouxe essa informação para dar uma complementação a mais para você. Se tiver um espaçozinho lá para você escrever, vale a pena. Com certeza você vai chamar a atenção do examinador. E assim, a gente fecha essa parte, ok? Eu até me prolonguei muito, peço desculpas, e vamos partir para a última. Você vai ter acesso também, tá, ao edital codificado. Eu, professor Alisson Rocha, em comunhão com a equipe do Beabá do Concurso, nós iremos liberar o edital codificado para vocês. Vocês vão ter noção do que é o edital codificado. Muita gente até hoje não sabe, fica perdido, acha que é esquematizado, acha que é o edital sintetizado, sistematizado. Não, meu filho, é edital codificado.
Ah, por que, professor, codificado? Por quê? Muito simples. O edital codificado, ele é completo. Ele é completo. Ele traz os assuntos mais cobrados, conforme pesquisa e análise que nós fizemos, tanto da Banca CESP, para cargos de natureza parecida, tá? Dentro da área de segurança pública, tanto para o cargo da Polícia Rodoviária Federal, isso é muito importante, independentemente da banca. O que vocês confundem? A gente tem que ficar fiel à filosofia da banca em relação ao aprofundamento da cobrança na prova, da questão, do assunto jurídico. Tem um nivelamento, certo? Então a FUNCAB, ela cobra de um jeito, a FUNRIO cobra de outro, a CESP cobra de outro. Isso é importante, você ter essa familiaridade. Mas em relação ao assunto, não importa a diferenciação entre as bancas. Aí o perfil do cargo é muito mais importante. Então nós fizemos pesquisa de todas as provas realizadas de 2013 até agora, ok? E você vai ter acesso gratuito. Aqui também no Facebook vai ser liberado. Ainda hoje, até meia-noite aí, você pode ficar tranquilo. Eu estou te dando minha palavra. Você vai ter acesso ao edital codificado para a Polícia Rodoviária Federal. E você vai ver o seguinte, preste atenção, porque muitas pessoas vão se confundir, tá? Então, assim, independentemente de estar amarelo ou azul, não interessa. Foram separados os assuntos mais cobrados nas provas aplicadas pela CESP e UNB, levando em consideração o cargo de Polícia Rodoviária Federal e outros cargos com a natureza jurídica parecida na área de segurança pública, certo? Levado isso em consideração, você vai perceber que tem separação por disciplina, vem os assuntos. Olha que interessante, aí vem um tópico, né, que a gente chama de tópico, vem um subtópico e vem um mapa. Você não vê isso em lugar nenhum, tá? Você não vê isso em lugar nenhum, ok? Então, fique ligado nesse sentido. Por quê? Vou te dar um exemplo. Olha, língua portuguesa. Qual é o tópico mais cobrado? Interpretação de texto. Ah, que cai a interpretação de texto? Aí vem um subtópico, mostrando. E ainda vem um mapa que... O mapa, olha que interessante, ele é a externação, a explicitação, a amostra do que é o subtópico. Vou dar um exemplo mais claro, direito penal. Dentro das nossas pesquisas, na parte especial do Código Penal, um tema mais cobrado, crime contra o patrimônio. Aí está lá. Esse é o tópico principal. O subtópico é crime de furto, furto qualificado, roubo, majorado com aumento de pena, ainda mais depois dessa mudança legislativa, né? Com a introdução lá da arma, tirando a arma e colocando a arma de fogo, num parágrafo, salvo engano, parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, é bem bacana. Vocês têm que tomar cuidado, porque todas essas inovações legislativas, provavelmente elas serão cobradas na sua prova. Você obrigatoriamente tem que estar antenado com as inovações legislativas. Passado esse detalhe, o edital codificado está super atualizado e, consequentemente, aí a gente traz ali crime contra o patrimônio, aí o subtópico vem o que foi identificado nas provas pesquisadas, roubo, furto qualificado, estelionato, receptação, exemplo. E o mapa vem trazendo exatamente informações sobre os subtópicos. Traz o artigo, traz o entendimento, né, da jurisprudência, traz um macetezinho para o aluno conseguir guardar o conteúdo com maior facilidade. Então, assim, é completo, não tem nada igual no mercado. E aí vai ficar ao consenso de vocês. Eu aconselho que nessa reta final você faça duas coisas. Se atenha ao edital codificado, pegue os tópicos que estão separados, cruze esses tópicos como se fosse a bússola principal, única para você, com seu material de apoio. Faça isso. É como se fosse um resumão de reta final. Se atenha só aos tópicos do edital codificado, disciplina por disciplina. E faça essa transposição para o seu material de apoio. E sempre fazendo o seguinte, leitura de resumo direto. Tá? Você pode se ater só ao edital codificado ou aos seus resumos, de acordo com o tópico do edital codificado, e partir direto para a resolução de questões. Com todo respeito, se você não tiver assinatura no site Questões de Concurso, você está ficando para trás.
tá ficando para trás. QC, questões de concurso. Ah, professor, eu tenho do TEC, eu tenho tendo a prova, eu tenho... Não. Cara, o site de questões de concurso eu não ganho nada, nem R$1 para falar isso, mas eu não posso me subtrair de deixar isso claro. É o melhor site de resolução de questões do Brasil, é o que tem o maior número de ferramentas. O cara que aprende a trabalhar dentro do site de questões de concurso, ele passa no concurso rápido. Eu ensino isso nos meus treinamentos. Então, assim, resumindo, você tem que ler, pegar os assuntos do edital codificado, conjugar com seu material de apoio, se possível, seus resumos, e resolver sempre um número, pelo menos aí, de 10 a 15 itens, certo e errado, ligado ao assunto. Daqui para frente, faça isso, coloque em prática, eu tenho certeza que você será aprovado. Tá? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, muito obrigado por ter confiado no nosso trabalho, pelo reconhecimento, e eu espero obter resultados positivos dia 3 de fevereiro, certo? Vamos acabar e terminar com bastante like, que essa live ela foi muito especial e com certeza vai surtir efeito. Em relação aí às questões, né, da redação, foi o que eu falei, a gente tem duas possibilidades, temas gerais envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, o exercício da função, recentes informativos quanto à estatística de diminuição de acidentes, e também temas jurídicos que envolvem embriaguez, as legislações recentes, tanto de infração administrativa do aumento das multas, quanto da penalidade dos crimes. Aí ficar ligado ali no crime desse caminho, principalmente. Vamos lá, grandes guerreiros e guerreiras. Eu espero que tenha ficado contente, eu espero que eu tenha conseguido cumprir a missão, bater a meta ao qual eu me comprometi com vocês. Não se esqueçam, eu tenho um carinho muito grande com todos, ok? Eu nunca, guardem isso por favor, eu nunca vou prometer nada que eu não possa fazer, que eu não possa cumprir. Confie em mim. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Vocês todos moram no meu coração, eu tenho um respeito muito grande, porque eu apanhei muito para passar no meu primeiro concurso. Eu levei quase uma década. E, consequentemente, eu sofri na carne o que muitos de vocês sofrem hoje. Por isso que eu te digo, colhe em mim, certo? Colhe em mim, porque eu jogo limpo com vocês. E eu vou continuar sempre fazendo isso. E eu só vou, assim, pedir uma coisa. Na verdade, duas coisas. Primeiro, vocês me sigam, tá? Quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, Delta Alisson Rocha, é tudo junto, só com um S, Delta Alisson Rocha. Nós teremos vários projetos ainda gratuitos. Eu estou sendo sincero, a ideia é ajudar vocês, tá? Grande Micaela, Igor, Marcos, um forte abraço para todos vocês. É um prazer muito grande estar podendo ajudar. Eu sinto uma gratificação muito grande. Eu sou apaixonado, gente, por isso. Tá? A minha turma ela fica vibrando. Meus alunos que me acompanham, a gente tem aula ao vivo, igual eu estou fazendo aqui com vocês. E assim, a vibração o tempo todo. E é isso que eu gosto, é isso que me mantém vivo, é isso que é o diferencial. Tá? Então assim, eu procuro sempre estar fazendo o melhor de coração e eu não quero que ninguém fique para trás. Então, me siga nas redes sociais, dê uma curtida lá no Facebook. Tanto o meu YouTube, quanto o Instagram, quanto o meu Facebook, é o mesmo nome, Delta Alisson Rocha. Tudo junto, um S só. Se inscreva lá no canal do YouTube, que também nós teremos novidades. Curta minha fanpage e vá me acompanhando. Vai também, gente, assim, na boa, eu sei como é que é esse sentimento de não querer compartilhar as coisas boas com outras pessoas. A gente acha, eu passei por isso já, que elas vão tirar nossa vaga, mas é um ledo engano. Abra seu coração, faça o bem, ajude seu próximo, que Deus vai te abençoar. Um beijo no coração das minhas guerreiras, um forte abraço para meus guerreiros. E lembre-se, treinamento difícil, combate é o quê? É fácil. Vamos quebrar a CESP-UNB. Vamos que vamos!